Obrigado pelo convite. Tremenda honra estar aqui na Pix. Eu tenho uma admiração profunda pela Sensid e pela transformação que ela consegue fazer. Eu já estive aqui na Pix falando bastante sobre arquitetura de software. Acho importante a gente relacionar a arquitetura de software com a arquitetura organizacional. É importante a gente falar um pouquinho também sobre a arquitetura corporativa e pensar como tudo se relaciona, principalmente em tempos onde a gente começa a falar sobre inteligência artificial, onde tem uma série de termos novos que estão aparecendo com potencial para transformar os negócios de forma definitiva. Sobre inteligência artificial, me sinto obrigado a dizer que eu percebo que a gente está no limiar de uma transformação talvez maior do que aquela que a gente vivenciou com a Revolução Industrial e com a invenção da máquina a vapor. O que a gente tem percebido em transformação é gigantesco. Eu ouso dizer que nós estamos entrando em uma fase onde nós estamos saindo do que ficou conhecido como sendo a economia do conhecimento e entrando para uma fase onde a gente está falando de economia de perspectiva. Conhecimento tende a commodity. Essa afirmação é um pouco polêmica, mas conhecimento tende a commodity. Muito mais sobre a aplicação do conhecimento na prática do que efetivamente a acumulação do conhecimento ou desenvolvimento do conhecimento da forma tradicional. Então, eu quero falar com vocês. Deixa eu avançar, beleza? Aqui tem uma rápida, breve descrição a meu respeito. Eu trabalho há mais de 30 anos com tecnologia, já trabalhei em algumas empresas bem grandes, desenvolvi software para projeto de ambientes em 3D, trabalhei em desenvolvimento de banco de dados, alguns bancos de dados mais utilizados no mundo. E venho há algum tempo me esforçando para ajudar a gente a desenvolver software do jeito certo e, de preferência, também desenvolver gente. Porque esse aspecto é um aspecto importante. Eu imagino que a maioria de vocês que está aqui já percebeu que há muito tempo, né, a forma como você mais colabora com a sua organização talvez seja menos pensando em desenvolver software e mais pensando sobre como desenvolver gente. Gente acaba sendo a principal restrição hoje em dia para os negócios. Não vai embora, está indo embora. Tudo bem, não tem problema não. Para quem quiser saber mais, elemarjunior.com ou @elemarjr em praticamente todas as redes sociais, você me encontra por lá, vai ser bacana a gente continuar essa conversa depois. Outro ponto importante, eu fiz essa apresentação para vocês, então não tem o menor motivo para que eu não compartilhe essa apresentação com vocês também. Quem quiser eventualmente obter as informações, esse QR Code entrega, né, o link para você poder obter ela. Vai ser bacana compartilhar com você, não só ela, mas também as atualizações que ela vai receber ao longo do tempo, tá bom? Avançando, vamos lá. Você reconhece a importância de tecnologia? Ontem à noite eu estava conversando com um profissional experiente no mercado e ele estava falando para mim sobre a dificuldade que era, muitas vezes, ele falar com pessoas que não eram da área de tecnologia sobre a importância de tecnologia. Uma pergunta que a gente ouve com frequência quando se fala sobre tecnologia cara, minha empresa é ou não é uma empresa de tecnologia? Deveríamos ser ou não uma empresa de tecnologia? E, cara, eu vejo essa pergunta sendo feita tantas vezes, eu vejo tantos executivos fazendo uma afirmação tão insistente que sim, nós somos uma empresa de tecnologia, que eu não tenho como ignorar o fato de que sempre que você precisa afirmar que você é alguma coisa, é porque, de fato, você talvez não seja, né? O grande ponto é que eu entendo que não faz muita diferença se a tua empresa é ou não uma empresa de tecnologia. O fato é, e aqui eu quero fazer algumas provocações para vocês, o fato é que não existe mais nenhuma atividade relevante que seja executada nas organizações onde os senhores trabalham, sejam elas de tecnologia ou não, que não sejam suportadas direta ou indiretamente por tecnologia. Ponto. Então, a partir dessa perspectiva, quando você começa a analisar que, poxa, eu não tenho como executar nenhuma atividade relevante sem ser suportada por tecnologia, quando eu percebo isso como verdade, eu automaticamente passo a entender que tecnologia, então, pode operar para mim de duas formas. Ou tecnologia vai ser enabler, acelerando, potencializando, simplificando o resultado, ou esse é o lado que a gente costuma falar, né? A gente quem trabalha com tecnologia costuma falar bem de tecnologia, mas o grande fato é que tecnologia também pode ser uma grande restrição, um grande constraint para a organização, desacelerando, complicando e, às vezes, até mesmo inviabilizando o progresso. E, verdade seja dita, eu tenho acompanhado empresas de todos os portes, mas principalmente nas maiores empresas, eu percebo hoje em dia a tecnologia sendo mais percebida como restrição do que como enabler.
A tecnologia, com frequência, os prazos que nós temos, e o Paulo estava falando sobre isso antes, os prazos que nós temos, os desafios que nós enfrentamos para entregar a tecnologia para o negócio no ritmo que o negócio precisa, não tem sido compatível com aquilo que o negócio demanda. Então, tecnologia, em muitas organizações, tem se convertido não em enabler, mas em restrição. E esse talvez seja o grande ponto. Quando você vai conversar com o executivo, é engraçado isso, né? Eu estava falando que quando você fala sobre tecnologia, tem um fenômeno interessante. Com muita frequência você vê executivo, principalmente executivo mais com uma certa idade, né, falando com um certo orgulho que não sabe nada sobre tecnologia. Que tem alguém na empresa que resolve sistemas para ele. Cara, o que acontece quando o ser humano lida com alguma coisa que não entende? Quando a gente lida com alguma coisa que não entende, que a gente não conhece, nós temos dois impulsos naturais. Nossos impulsos naturais são ou a gente foge ou a gente luta. O que acaba acontecendo, então? O que acaba acontecendo é que, na maior parte dos casos, como as pessoas não entendem de tecnologia, por não entenderem de tecnologia, acabam fugindo ou lutando. Exemplo claro é o que acontece agora com a ChatGPT. É impressionante o levante de pessoas falando da incapacidade da inteligência artificial de executar determinadas atividades. O ponto é, as atividades que se alega que elas não conseguem executar são exatamente atividades que não foram planejadas para ChatGPT. A ChatGPT não é um oráculo. Então, você perguntar alguma coisa e ver uma resposta equivocada não é um problema. Se você espera encontrar na ChatGPT, por exemplo, um oráculo, você está fazendo a coisa errada. Ela não é um oráculo. Ela não é um substituto para o seu banco de dados, ela não é um substituto para um grande mestre de xadrez, então ela não vai jogar xadrez tão bem, não é essa a perspectiva, não é essa a proposta. Mas o grande passo é, no momento em que eu percebo que tecnologia ou é enabler ou é restrição, o ponto é, não é mais possível, no cenário atual de negócios, pensar em qualquer coisa, em especial sobre estratégia, sem pensar sobre tecnologia. Não dá para mais dissociar as coisas. E aí entra a minha provocação de que somos uma empresa de tecnologia, sim ou não, não é uma questão tão relevante. O grande ponto é, dá para falar sobre negócios sem falar sobre tecnologia? De forma responsável? Seguramente não mais. E essa é a primeira provocação que eu queria compartilhar com vocês. À vista disso, é interessante a gente perceber alguns momentos que tecnologia viveu dentro das organizações. Se você voltar no tempo, para o início dos anos 2000, alguns de vocês já trabalhavam nessa época, tecnologia era vista como custo. Quando tecnologia é vista como custo, custo é que nem unha, você corta sempre. Em muitas empresas, principalmente as mais tradicionais, tecnologia, quando percebida como custo, fica subordinada à área de finanças, fica subordinada ao CFO. Cara, basicamente a estratégia mais comum para você lidar com tecnologia é outsourcing. E, fundamentalmente, o que você tenta direcionar para a estratégia de tecnologia é corte de custos. É um jeito de se perceber, certo? Mas me parece um tantinho perigoso quando tecnologia é enabler para as operações. Segundo movimento, tecnologia pode ser vista como asset. Quando você tem tecnologia como asset, você começa a listar tecnologia. Por exemplo, nós temos um portal de APIs. Nós temos um portal de APIs que, eventualmente, facilita a integração com os nossos parceiros, fornecedores, integradores, enfim. Ótimo, tecnologia entra como asset. Maravilhoso. Só que nessas empresas onde tecnologia é puramente vista como asset, o grande aspecto de estratégia é rateio. Cara, não é tão relevante que valor o projeto adiciona, mas quem paga a conta, ou como que a conta vai ser paga. Geralmente, nessas empresas, tecnologia acaba subordinada ao COO, o cara de operações. Terceiro movimento, você tem tecnologia como partner, parceira do negócio. Com a pandemia, você começou a ver um monte de executivos falando que tecnologia é parceira do negócio. Quando a tecnologia é parceira para o negócio, você começa a ter um problema que é valor para o negócio. Ótimo. Só tem um problema, tá? A gente confunde valor para o negócio com valor para o usuário. Valor para o usuário não é necessariamente valor para o negócio. Mas, outro ponto, você começa a ter uma cultura de inserção, você começa a trazer o movimento de tecnologia de fora para dentro, de volta para casa. Você começa a perceber que você precisa desenvolver essa capability. É muito bom. O problema da parceria é que a parceria funciona até não funcionar. E aí nós temos um problema sério, tá? Historicamente, nós temos área de negócio especificando requisitos e área de tecnologia como parceira, estipulando prazos e fazendo as entregas.
E aí começa uma fábrica de bota, né? Um botando a culpa no outro. O pessoal de negócios argumenta que o pessoal de tecnologia não sabe dar prazo, e realmente a gente não sabe. Eu sou programador, tá? Eu escrevo código em C++, C Sharp há muito tempo. Cara, quando me pedem um prazo para fazer alguma coisa, eu digo que vou demorar uma manhã, eu demoro um dia. Quando eu digo que demora um dia, eu demoro 2. Quando eu digo que demoro 2, vou demorar a semana. Se eu disser mais do que 3 dias, foge, porque eu estou fazendo assim, ó. E levanta a mão quem tiver coragem de dizer para mim que é diferente com você. Vamos ver se tem alguém aqui. Ah, quase levantou a mão. Ficou no meio. Ficou no meio. Tá, muito bom. Outro problema. Negócio. Gente, vamos pegar o seguinte, ó. Pega uma pessoa de negócio e pede para escrever a seguinte frase. Atirei uma pedra na janela e ela quebrou. Como saber quem quebrou, a pedra ou a janela? Não tem como, na língua portuguesa, você escrever, não interessa a vírgula que você coloque, que você escreva essa frase. Tirei uma pedra na janela e ela quebrou. E deixar claro quem quebrou, se foi a pedra ou a janela. A língua portuguesa é ambígua, para quem sabe escrever. E o pessoal não sabe. Qual o problema essencial? O problema essencial é que a gente tem essa premissa de requisito. E requisito é uma ilusão. Há muito tempo, o negócio não tem mais requisito, o negócio tem hipótese. Tem hipótese. E tendo hipótese, eles precisam testar a hipótese. Só que a gente de tecnologia assume que eles não estão especificando hipóteses. A gente assume que eles estão especificando requisitos. E aí a gente briga porque eles mudam de ideia. Claro que eles mudam de ideia, não funcionou. E eles brigam com a gente dizendo que a gente dificulta a experimentação. E eles estão certos. Só que o problema todo é essa discussão, essa dualidade. Sabe qual a coisa mais triste? Quando você volta para o Manifesto Ágil e fala que você deveria valorizar a colaboração com o cliente mais do que seguir contratos, colaborar significa o seguinte, ó, qual a diferença entre colaborar e cooperar? Cara, se eu fosse cooperar, por exemplo, com o Kleber, eu ia dizer para ele o seguinte, Kleber, eu cheguei aqui no Apix no horário, eu vim para o palco no horário, eu entreguei a palestra, se eu for cooperar, eu entreguei a palestra do jeito certo, tudo funcionou, a minha parte eu fiz, mas não engajou. Porque, sei lá, alguém no Apix cometeu um erro de anúncio e, sei lá, não engajou. O problema é teu. Se eu falar dessa forma, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas você não cumpriu o seu objetivo, eu só cooperei. Se eu entendo, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, e mesmo assim o objetivo não foi alcançado, nós falhamos, aí eu colaborei. Você pode usar Scrum, Kanban, Safe, o que for. Se você não entende que você tem que colaborar com o negócio e o negócio colaborar com você, você não está cooperando, você não está colaborando, você está cooperando. Você não é ágil. Você segue... você faz o que muito brasileiro, na verdade não só brasileiro, o povo no mundo inteiro faz, a gente dá nome certo para as coisas erradas. A gente bota um quadro na parede cheio de post-it e chama de Kanban. A gente reúne um time e chama de squad. A gente bota algumas metas, está fazendo sprint em cima de um Scrum que não é Scrum. A gente dá nome certo, nome bonito para coisa errada. Mas, enfaticamente, não é agilidade, definitivamente, porque agilidade é cultura. E aí o grande ponto é, não, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Se eu tomar água, daí eu me perco de vez. Já estou todo nervoso daqui, gente. Se alguém botar foto no Instagram e tal, marca eu. Daí eu consigo utilizar também depois. Mas olha só, a última é enabler. É quando você consegue perceber que, efetivamente, você tem TI e negócio como sendo a mesma coisa. Quando se pede para definir ter transformação digital, cara, para de chamar transformação digital digitalização. O Gartner ensina isso há bastante tempo. Você continuar fazendo o que você já faz, só que agora utilizando o sistema, não é transformação digital, é só digitalização. Transformação digital, enfaticamente, acontece quando a empresa consegue perceber que o digital está na essência, o digital está no core. E aí, nesse caso, a tecnologia acaba sendo um tema de interesse e respondendo especificamente para o próprio CEO. Aliás, linha de evolução, tá? Nas empresas do início dos anos 2000, o candidato a sucessor do CEO era o CFO, depois migrou para o COO, e hoje, nas empresas transformadas digitalmente, geralmente o candidato a ocupar a posição de CEO é o CTO, ou CIO. E aí tem toda uma confusão sobre os dois cargos. O negócio não tem, então, requisitos, o negócio tem hipóteses. E, cara, isso vai ser cada vez mais verdade. Cara, eu trabalho com computação, tecnologia preditiva já há algum tempo,
Eventualmente o GPT não foi novidade para mim, mas foi novidade para muita gente. Muita gente até novembro do ano passado não conhecia quem era a OpenAI, que aliás de Open não tem nada, certo? Os papers da OpenAI são as coisas mais obscuras que existem no meio acadêmico. Agora, cara, quando o CEO da OpenAI fez aquela declaração dizendo que a OpenAI tornaria a Google irrelevante, eu disse, cara, é bem coisa de gente de startup mesmo, né? Cara pequenininho provocando grande, fazendo barulho, né? Até meses depois, você vê a Google perdendo 100 bilhões de valuation num dia só por causa de uma apresentação infeliz do Bard. 100 bilhões de... Tudo bem, flutuação de dia, mas, cara, o ponto é, nós vivemos efetivamente, e aqui eu não quero ficar naquela expressão, a gente faz super simplificação, de vez em quando é coisa de coach, né? A gente vai começar a abraçar a árvore. Então, sai um pouco da VUCA, ou da muvuca, como é apresentado, e começa a pensar no fato de que, de verdade, tendências tecnológicas estão aparecendo com uma frequência cada vez maior, e a gente está sendo obrigado a testar hipóteses com cada vez mais velocidade. Velocity acaba sendo um atributo interessante. Nesse aspecto, a incerteza também vem para a gente como uma grande dificuldade. Nós temos, em relação à tecnologia, grandes, enormes incertezas. Quem desenvolve software há algum tempo já passou por algumas jornadas, a gente já falou sobre, primeiro sobre virtualização, depois sobre containerização, agora se fala sobre tecnologia como função, aí se faz um retrocesso, porque isso parece não ser mais o caminho, aí você começa a falar sobre emergência das inteligências artificiais, você fala sobre dispositivos móveis. Cara, é tanta coisa acontecendo que é muito difícil você conseguir prescrever, não o estratégico, mas o tático de tecnologia de uma forma efetiva. Isso acaba sendo um problema. A gente tem informações de tremenda ambiguidade. Porque, por exemplo, se assume incorretamente que existem soluções mágicas para se fazer software. Por exemplo, há bem pouco tempo atrás, todo mundo assumia que microserviços era fórmula-chave para você poder fazer qualquer coisa. Não tinha arquitetura de software sem microserviços. O que é uma tremenda besteira. Inacreditável. Só que assim, todo mundo parece que passou a ter que desenvolver arquiteturas baseadas em microserviços, porque senão estaria errado. E, cara, o ponto todo é, quando você começa a olhar a infraestrutura baseada em microserviços, de onde que vem essa empolgação toda? De uma síndrome que eu vou compartilhar com vocês. Você já ouviu falar de um conceito chamado Teenager Sex Syndrome? Não? Esse é um jeito bonito. Eu botei em inglês para poder ficar elegante, tá? Teenager Sex Syndrome é a síndrome do sexo entre adolescentes. Uau! Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Síndrome do sexo entre adolescentes. Todo adolescente fala que já fez. E fala como especialista. Poucos fizeram de verdade. E os que fizeram, fizeram mal feito. É a mesma coisa com microserviços, tá? Todo mundo fala como especialista, mas não tem tempo para você ter transformado uma organização inteira em microserviços. Não tem tempo para você ter tanta gente no palco falando como mestre numa coisa que, enfim, não dá tempo. Você não faz uma transformação de um... Para você estrangular um legado, você está falando de um projeto de anos. Para você dizer que migrou para microserviços do jeito certo, aí as pessoas vão pior ainda. Elas começam a falar, poxa, eu adotei microserviços, mas a gente está usando só todos o mesmo banco de dados. Mas é a única coisa que a gente está fazendo de diferente. Tá bom. Teenager Sex Syndrome. Para a tecnologia ser enabler, a colaboração é fundamental. Cuidado com o custo de oportunidade. E esse talvez seja o grande ponto. Nós, de tecnologia, precisamos começar a falar mais para a gente poder colaborar com o negócio de fato. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Eu trabalhei a minha vida inteira em empresa de tecnologia. Eu trabalhei desde staff engineer, ou mais adiante como CTO, e eu sempre me indignei com o fato de, na sala do conselho, as pessoas não saberem nada de tecnologia. E eu ficava louco da vida com isso. Quase me enforquei no pé de couve umas 4 vezes. Aí eu disse, não, tudo bem, eles não sabem sobre tecnologia, vamos fazer um acordo. Eu vou atravessar a metade da ponte, eles atravessam a metade da ponte, eles aprendem um pouquinho de tecnologia, eu aprendo um pouquinho de negócios, eles chegam no meio da ponte e a gente vai conversar. Sabe o que aconteceu? Fiquei na metade da ponte sozinho. Eles não vieram. Aí eu aprendi que no final do dia, como eu sou minoria, eu tinha que atravessar a ponte. E eu fui aprender a falar a língua dos caras. E uma das coisas que os caras falam é custo de oportunidade. Custo de oportunidade, de uma forma simples, é o que você está deixando de fazer para fazer aquilo que você está fazendo agora.
E essa talvez seja uma das grandes variáveis para a gente pensar com relação aos nossos sistemas. Porque custo de oportunidade vai falar sobre a importância de você aprender a priorizar. E para aprender a priorizar, você tem que aprender o que de fato faz de importância, o que é importante para o negócio. Então, enfaticamente, se a gente não aprender que para poder determinar o que é custo de oportunidade, a gente tem que aprender a colaborar, nós temos problemas com isso. O que é tecnologia? Onde tecnologia é enabler e onde ela é restrição para o negócio? Onde tecnologia dentro da tua organização é enabler e onde que ela é restrição para o negócio? E aí começa... Por que isso aqui é importante? Tá? Porque se você pegar ferramentas simples de estratégia, como análise SWOT, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, todas elas podem ser relidas sobre a perspectiva de tecnologia. E o seu papel dentro da empresa é exatamente ajudar as pessoas do negócio a fazer uma releitura dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças sob a perspectiva de tecnologia. E para você poder fazer isso de uma forma adequada, uma coisa que você tem que aprender a fazer é responder esse grande ponto. Onde que a empresa ganha o jogo? E aí eu faço a pergunta para quem é de tecnologia e para quem não é. Onde que a tua empresa ganha o jogo? Qual é a atividade que transforma a tua empresa em líder no segmento onde ela está, ou pelo menos competitiva no segmento onde ela está? Onde está a aposta? Como que você ganha o jogo? Como que você se diferencia? Teoricamente, essa questão simples ajuda a gente a responder um dos grandes dilemas da humanidade. Eu compro software ou eu faço em casa? Cara, muito simples. Se toda atividade relevante é suportada por tecnologia, então toda atividade onde você ganha o jogo também é suportada por tecnologia. E se você comprar software de prateleira para suportar essas atividades, você está condenando essas atividades a se nivelarem ao nível básico do mercado. Tecnologia para onde você ganha o jogo, enfaticamente deveria ser feito em casa. Pelo menos em empresas que têm tamanho para isso. Tecnologia que, eventualmente, só mantém as luzes acesas, sabe? Aquelas coisas que você faz só porque tem que fazer, porque não tem opção de não fazer, essas, teoricamente, você vai ter melhor custo de oportunidade não fazendo em casa, comprando. Simples assim. Só que não é simples. Porque se você perguntar para 10 pessoas da área de negócio onde que a empresa ganha o jogo, você vai ouvir 10 respostas diferentes. O cara de pessoas vai dizer que é pelo fato de ter as melhores pessoas. O cara de finanças vai dizer que ninguém paga imposto melhor do que ele. O cara de logística vai dizer que a distribuição dessa empresa é o segredo. O cara do produto vai dizer que o produto é o que faz a diferença. O fato é, quando o Spotify fala que é alinhamento de propósito que confere autonomia de atuação, é sobre isso que eles estão falando. Qual é a atividade que você executa dentro de casa que efetivamente ganha o jogo? Se você não conseguir chegar num consenso sobre isso, dificilmente você vai conseguir determinar uma estratégia de tecnologia convincente, porque você vai acabar geralmente fazendo o que muitas corporações fazem. Gente de tecnologia atendendo mais quem grita mais alto. Porque nas empresas você tem essa coisa da cultura generativa, escala de Westron, lembra? Cultura generativa, burocrática e patológica. Cara, na prática, as grandes empresas costumam ser ou burocráticas ou patológicas. Não ganha o projeto, o melhor projeto, ganha o projeto que tem mais apoiadores. Ah, Lemar, mas isso é cruel, o mundo é injusto. Deixa eu contar uma notícia triste para vocês. Sim, o mundo é injusto. E posso contar mais uma coisa para vocês? Não vejo necessariamente uma vantagem entre você ser generativo, burocrático ou patológico no final do dia. É sobre modo de funcionamento e adequação ao modo de funcionamento. É só isso. Aprender a jogar o jogo conforme as regras do tabuleiro. Gente de tecnologia tem que reclamar menos sobre como o jogo é jogado fora e falar um pouco mais sobre como fazer as coisas andarem e funcionarem. Então, avançando aqui. Somos melhores ou piores do que a concorrência nessas tecnologias? Nas tecnologias que nos ajudam a ganhar o jogo. Se, eventualmente, a tecnologia que você utiliza para suportar as atividades onde você ganha o jogo são piores do que a tecnologia da concorrência, você tem uma potencial desvantagem competitiva. Agora, aonde que você vai qualificar o melhor aqui nesse caso? O melhor, nos dias de hoje, é aquela tecnologia que é mais fácil de adaptar, mudar e progredir. Quanto tempo você precisa para efetivamente ajudar o negócio a fazer uma nova experimentação? Se somos piores, o que vamos fazer para melhorar? E se não somos os piores, como está o nosso desempenho nessas áreas?
É o tipo de análise simples que você faz junto com o negócio e efetivamente você começa a ter uma empresa, então, que passa a ser enabler. Tecnologia é enabler para o negócio, não parceira, não custo, nem asset. Você tem uma tecnologia, uma empresa daí que, de fato, é transformada digitalmente. Insight. Ponto importante. O que atrasa o negócio? Eu tenho que correr porque em 9 minutos só. O que atrasa o negócio? Cara, a complexidade. O inimigo é a complexidade. A gente costuma utilizar complexidade e dificuldade como termos intercambiáveis, eles não são. A dificuldade fala do esforço cognitivo que você tem que fazer para fazer qualquer coisa. A complexidade, por outro lado, fala de outra coisa. A complexidade fala da quantidade de elementos envolvidos em uma solução e nas interdependências que existem entre esses elementos. Quanto mais elementos de uma solução e quanto mais interdependentes eles forem, mais complexo é a solução. Complexo, quase sempre, esse nome acaba batendo com difícil, embora isso não seja a regra. Quando você pega, por exemplo, aí tem um ponto importante, ó. Dica básica de arquitetura. Cara, você tem um componente A e um componente B. Componente A depende do componente B. Componente A tem acoplamento eferente de um, porque ele depende de um. Componente B tem acoplamento aferente de um, porque um depende dele. Ok? Agora, por componente, assuma qualquer coisa. Classe, no nível do software, função, microserviço, times, pessoas. Ok? Vamos para esse contexto aqui. Ó. K na esquerda tem acoplamento eferente de 3. K na direita tem acoplamento aferente de 3. Onde que é mais difícil, onde que é mais arriscado alterar K? Na esquerda ou na direita? Nossa, vocês estão empolgados e acordados, gente. Onde que é mais difícil alterar K? Na esquerda ou na direita? Se ninguém falar, eu vou apontar o dedo. Na esquerda... assim, é que daí depende do que o adotou agora, mas vamos lá. Quando o acoplamento aferente é mais alto, alterar K oferece mais risco ao negócio. Porque se você alterar K, você corre o risco de quebrar mais gente. Então, quando o acoplamento aferente é mais alto, você tem mais risco de quebrar todo mundo. Quando o acoplamento eferente é mais alto, você tem mais risco de ser quebrado por todo mundo. Certo? Gente, todos os padrões de arquitetura e desenvolvimento de software se baseiam nessa lógica simples. Eu quero minimizar o acoplamento ou gerenciar o acoplamento. O ponto é, cara, o que acontece, por exemplo, onde que testes de unidade vão ter mais valor? Repara, eu estou falando mais valor. Não estou dizendo que de um lado não tem valor, mas onde testes de unidade vai ter mais valor? Sem sombra de dúvidas na direita. Aqui, onde K tem acoplamento aferente mais alto. Sem sombra de dúvidas. Só que onde é mais difícil fazer teste? Exatamente ali. E aí o que a gente faz? A gente começa a botar teste que não serve para nada para poder aumentar a cobertura. Cara, eu tenho um monolito. Monolito? Banco de dados. Eu tenho um banco de dados respondendo para um servidor de aplicação. Acoplamento aferente do banco de dados, 1. Eu resolvi fazer microserviços sem aumentar a quantidade de bancos de dados. O que eu fiz? Explosão do acoplamento aferente do banco de dados. Eu tornei a manutenção do banco de dados um pesadelo. Por que eu tenho que separar banco de dados por microserviço? Porque se você não fizer isso, você não está criando um microserviço, está criando um monolito distribuído. Parabéns! Você está juntando o melhor dos dois mundos. Ou melhor, o pior dos dois mundos. Então, enfaticamente, a gente tem que começar a pensar sobre acoplamento. Outra coisa, a obsessão por gerar interface. Por que APIs são coisas interessantes no nosso mundo hoje em dia? Porque a API ela faz a maravilha de transferir o acoplamento aferente do back-end para uma interface. Só que a API acaba tendo o acoplamento aferente dela sobrecarregado. A API passa a ter, nesse caso aqui, acoplamento aferente de 2. O que acaba acontecendo? Quem nunca teve problema com versionamento de APIs? Por que é tão complicado versionar APIs? Porque o acoplamento aferente dela é muito alto. Por que eventualmente você faz BFF para o front-end? Porque testar front-end é horrível. Como testar front-end é horrível e ele tem acoplamento eferente explodindo, você transfere o acoplamento eferente dele para um BFF que está no meio, onde testar é mais fácil. É sempre sobre acoplamento. É sempre sobre acoplamento. E a gente planejar acoplamento de uma forma responsável é a base para você criar uma solução mais interessante. Então, na prática, o que eu tenho que pensar é como que eu consigo criar soluções que sejam, de fato, menos acopladas, porque é o acoplamento que acaba trazendo para mim o quê? Dificuldade de mudança, complexidade.
E essa complexidade é o que me torna mais lento para poder fazer modificações, porque quando o acoplamento, principalmente o aferente, é mais alto, o risco de quebrar o sistema inteiro é muito grande. Então, eu tenho que pegar e separar o meu acoplamento. E aqui eu tenho os indicativos, né, cara? Você começa a perceber soluções de complexidade gigantescas. Você começa a pensar, por exemplo, soluções em microserviços e as pessoas julgam que estão fazendo uma grande coisa aqui. Cara, não! Se for mal modelado, com certeza não. Só que tem uma sacanagem a mais. Quando você vai estudar gráfico, você aprende uma coisa chamada coeficiente de agrupamento. O que o coeficiente de agrupamento traz para a gente? Você começa a perceber em quase todos os sistemas com microserviços, você começa a perceber esse padrão aqui, você começa a perceber alguns clusters. O que você tem de cluster aqui e qual é o problema? Primeiro, o que forma esse cluster nas tuas APIs, nos teus microservices? Posso contar um segredo? O que forma esse cluster é os times. Existe uma tendência muito alta de que os times utilizem mais os seus próprios microserviços do que pessoas de fora do time. Aquela regra básica de que todo time pode manter vários microserviços, mas um microserviço deve ser mantido por só um time, continua válida. Mas o fato é que você cria ilhas de acoplamento, muitas vezes criando estruturas que são nada responsáveis. Mas o ponto todo é que o mundo digital não pode evitar a lei de Conway. E a lei de Conway acaba trazendo para a gente a grande inferência estratégica, que vai trazer para a gente o mapeamento para a organização. O que fala a lei de Conway de forma simples? A lei de Conway diz que organizações que desenvolvem sistemas de software tendem a reproduzir ou produzir sistemas que são cópia da estrutura de comunicação dessas empresas. Ou seja, a estrutura da tua arquitetura, na prática, vai replicar a arquitetura dos seus times. A forma como os teus times estão organizados determina a arquitetura do teu software. Aqui cabe algumas frases polêmicas. Primeira delas, time monolítico não desenvolve sistemas com microserviços. Se você tem um time com 10 pessoas e vai fazer microserviços, que grande besteira você está fazendo, porque é um time só. E esse time vai construir um monolito distribuído? Times monolíticos não desenvolvem microserviços. Para você construir um sistema baseado em microserviços, você precisa criar um sistema com times distribuídos, com uma estrutura distribuída. E isso implica em você pensar antes da arquitetura de software na arquitetura organizacional. E a arquitetura organizacional, para poder funcionar, aqui tem uma tirinha que eu gosto muito do Comic Adilé, que fala o seguinte, ó, se a lei de Conway é verdadeira, e nós sabemos que ela é, e a gestão é quem direciona a estrutura da organização, então, fatalmente, é a gestão que projeta a arquitetura do software. Ô, droga, agora faz sentido. O ponto todo é que a gente precisa pensar e construir estruturas de engenharia. O que é a engenharia de software, no final das contas? Tá? Engenharia vem para o nosso mundo naquela afirmação de que, do Google, tá? Quando você adiciona no desenvolvimento de software a variávelzinha chamada tempo, quando você adicionou tempo, você adiciona a necessidade de engenharia. Tudo associado com fazer um software funcionar ao longo do tempo é atividade de engenharia. É por isso que para planejar build, planejar estrutura, planejar controle, tudo isso é engenharia. Por quê? Porque você quer fazer formas do teu software resistir ao tempo. Agora, não é só resistir ao tempo, é resistir ao tempo suportando as mudanças de escala. E não é só suportando as mudanças de escala, é fazendo tudo isso com eficiência. Então, a engenharia de software boa é aquela que ajuda a empresa a suportar o software ao longo do tempo, suportando as mudanças de escala, sem perder a eficiência. E como que você faz isso? Primeira coisa, pensando na forma como você organiza os seus times. Porque, enfaticamente, a forma como você organiza os seus times acaba sendo a forma como você vai conseguir organizar a tua arquitetura. E aqui tem um livro muito bacana chamado Team Topologies, que eu recomendo para vocês. Team Topologies, eu recomendar que você separe os times em 4 categorias. Times Stream-Aligned, que são times voltados a atender as demandas do negócio. Esses caras são conectados com especialistas do domínio. Como que você consegue mapear bem a estrutura dos times? Você consegue mapear bem a estrutura dos times usando o Domain Driven Design. Cada subdomínio acaba equivalendo a um ou mais times. Na verdade, cada time acaba respondendo para um contexto delimitado, mas o contexto delimitado é uma coisa tão fluida, porque a gente diz que contexto delimitado, por exemplo, é um microserviço. É a coisa que complica toda. Você tem também os times de plataforma.
Os times de plataforma vão tratar, por exemplo, de Dev Experience, vão tratar, por exemplo, de segurança, vão tratar de uma série de coisas que não são concerns necessariamente relacionados com o negócio. Eu vou explodir só um minutinho ao tempo da palestra, prometo para vocês, tá? O que acontece? Cara, eu tenho times de plataforma que estão pensando em como que eu vou organizar o meu sistema em torno de suportar concerns que não são de negócio. Qual o problema, qual é o erro que a maior parte das organizações comete? Costuma manter os concerns de tecnologia junto com os concerns de negócio. Cara, o cara que está pressionado para poder cumprir um prazo, esse cara não vai tomar cuidado com segurança. Ele não vai tomar cuidado com observabilidade. Ele não vai tomar cuidado. Se isso não estiver preparado como plataforma para ele, não vai funcionar. Outro ponto. Cara, eu preciso ter times de enabling. E é aqui que, eventualmente, entram os times de arquitetura. E eu não estou defendendo o time de arquitetura como arquiteto do Monte Sinai, sabe? Aquele que vem do alto do monte dizendo, ó, está aqui a arquitetura, cumpra-se. Não. Eles são transversais, eles participam. Só que eles têm que estar como colegiado aqui. Time de arquitetura, time de UX, eventualmente time de SRE. São times que existem como times transversais porque você quer usar eles como caminho de unificação. E outro ponto importante, por que você precisa de times de enabling? Porque o cara que está na pressão do dia a dia para entregar feature não tem tempo para estudar as novidades da arquitetura, as tendências tecnológicas e manter a empresa up-to-date. Ele tem um cronograma para cumprir. Agora, se você não tiver gente dedicada para isso, você acaba tendo com você um legado. O que é um software? O que é um legado? Primeiro, assim, já vou terminar. O que acaba acontecendo? Cara, nós temos um trade-off aqui entre custo para manter e custo para desenvolver. Toda vez que você reduz o custo para desenvolver, você aumenta o custo para manter. Toda vez que você reduz o custo para manter, você aumenta o custo para desenvolver. Toda vez que o negócio pede deliberadamente para que você entregue alguma coisa num prazo acelerado, você ganha uma coisa chamada dívida técnica. A dívida técnica é algo que o desenvolvedor contrai conscientemente, ou às vezes inconscientemente, para poder entregar o software em menos tempo, aumentando o custo de manutenção. Que lindo! Só que não, né? Sofrimento puro. Se você não pagar uma dívida técnica, ela vem com juro. Aliás, dívida técnica que não tem juro não é dívida técnica, é só preferência do dev. E aí, nessa perspectiva, cara, quando você tem um sistema onde o time tem mais dificuldade para pagar a dívida técnica que para necessidade de contrair dívida nova, você tem efetivamente um legado. Falei isso aqui. O que acontece quando está isso aqui, então, de questão de dívida técnica? Aqui eu já falei também. Eu sou um baita chato, né? Eu podia ter passado todos esses slides, só que agora eu estou passando rápido e não deu tempo, né? Isso aqui também já falei. Da mesma forma, a gestão se aplica a mesma regra. Não vou falar tudo isso. Isso aqui eu falei no início. Informação, commodity, atividade. Mas mesmo assim, esse aqui é o conjunto de slides. No início da apresentação eu mostrei esse slide, agora eu mostro de novo para vocês. Está aqui esse cara, você pode entrar nessa página para poder requisitar essa apresentação se você quiser. Você vai receber as atualizações a partir dela. Fiquem à vontade para isso. Qualquer coisa, me procurem nas redes sociais, eu respondo. Cara, eu vou ter o maior prazer em ignorar vocês. Tá? @elemarjr, estou lá para responder as eventuais dúvidas. Cara, a gente pode fazer mais, eu tenho um bocado de coisa, tem empresa, consultoria, tem capacitação, a gente trabalha. Fica aqui o convite também para quem quiser estudar comigo, conversar comigo. Enfim, eu tenho o maior prazer em ignorar, quer dizer, atender vocês muito bem. Meus amados, @elemarjr em todas as redes sociais, a única que não era elemarjr é no Skype, mas ninguém mais usa Skype, então elemarjr, @gmail, elemarjr, @eximia, elemarjr no Twitter, no Instagram, em todos os lugares você me encontra como elemarjr. Agora deixa eu sair do palco correndo antes que o povo me bote a correr daqui. Não, rápido. fica aí. Fica aí. Então é isso. Rapaz. Muito bom, Elemar, muito bom. Mas dá um nervoso daqui, sabia? Tem que falar no tempo. Ó, tem perguntas aqui, eu vou fazer uma só. Tá? Que eu vou demorar 12 aproveitar. minutos para responder. Tá ótimo. O palco é seu, né? Ah, tá. Não fala isso para mim. Ó, hoje existe uma ferramenta ou técnica de medição de acoplamento eferente-aferente para gerar um indicador KPI? Exemplo, SonarQube.
Existem extensões para o Sonar, onde você consegue buscar geração de acoplamento aferente e eferente. Se você trabalha com Java, isso é tranquilo. Em .NET tem uma solução chamada NDepend, que faz também essa métrica direto, e tem ferramentas de visualização gráfica. Aliás, meu amigo arquiteto, né? Se você não mede acoplamento, comece a medir. Né? Esse é o seu trabalho. Você colabora com a empresa diminuindo o acoplamento. Respondi rápido, dá para responder outra, não? Super rápido. Dá? Opa, não? então Vamos lá, porque tá a última aqui, então. Última? Eu acho que assim, você até abordou, Elimar, mas é interessante dar uma resumida, né? Quais os principais desafios enfrentados pelas empresas ao buscar essa estrutura, implementar estrutura desacopladas? Eu acho que o grande problema é conversar sobre quais são as atividades que ajudam a empresa a ganhar o jogo. A falta de clareza sobre o que se materializa de fato como diferencial competitivo faz com que os times de tecnologia se percam e muito no custo de oportunidade mais alto. Ou seja, eu acabo deixando de fazer o que eu deveria estar fazendo para fazer outra coisa, e aí você começa a ter um monte de gente gritando dentro da empresa. Eu acho que esse talvez seja o grande problema. Tem uma frase que eu gosto muito do Spotify, eles falam que alinhamento de propósito confere autonomia de atuação. Esse é o grande ponto. Se todo mundo tiver com um propósito alinhado, o propósito pode ser até errado, tá? Mas quando você não consegue ter gente boa com autonomia para trabalhar se as pessoas não estiverem trabalhando com o mesmo propósito. Porque senão cada um puxa para um lado. Né? E aí, de novo, vira uma fábrica de bota, né? Um botando a culpa no outro. Não é uma coisa boa. Isso? Sensacional. Obrigada, Elimar. Obrigado, pessoal. Obrigada. Muito bom.